Boa noite, pessoal. A gente quer dar boa noite a todos nessa noite fria, gelada, como disse, né, a prof. Tati. Hoje foi um dia bem cinzento aqui em Santa Maria. O sol não apareceu, mas chegar ao fim do dia e ver essa sala toda colorida, né, com muitos sorrisos e pessoas que a gente quer também é muito, muito boa, é muito gratificante. A gente, então, hoje, no nosso terceiro ciclo, né, de rodas de conversa, hoje a gente tem a participação de uma querida egressa de todos nós, né, a Priscila Turquielo, e hoje ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a atuação, né, como professora de educação especial no Instituto Federal de Educação Básica, Técnica e Tecnológica. Então... Isso, nós íamos, então, justificar que a Fernanda também hoje, né, não pôde estar presente conosco, né, ela estava na divulgação, mas ela hoje justificou a sua ausência, mas nós preferimos manter a data, né, em função de reais ter divulgado para vocês e manter a nossa quarta-feira como uma atividade já rotineira de vocês, né. Então, nós agradecemos a presença de todos que estão aqui conosco nessa noite, e especialmente a Priscila, que se disponibilizou para vir compartilhar com nós um pouco da sua experiência, né, da sua atuação como professora de educação especial no Instituto, e para nós é uma alegria muito grande, Priscila, né, de estar te ouvindo nesse momento. Nós temos aqui, né, várias colegas do departamento também, outras professoras que estão acompanhando, né, que também vão colaborar, né, estão colaborando na organização desse troca-troca, e esse grupo, né, esse momento, ele tem esse objetivo, né, de ouvir as colaboradoras, de se colocar também, né, como um espaço de troca de experiências entre diferentes profissionais da área da educação especial que estão atuando em diferentes espaços. Eu acho que é muito bom, tem sido muito valioso, né, esse momento de ouvir, né, cada uma das experiências de todos os profissionais. Então, Priscila, nós já te agradecemos, já desde esse início, essa possibilidade, né, de estar aqui conosco, e a maior parte das participantes e dos participantes, né, são acadêmicos do curso de Educação Especial, nós temos professoras, temos outros profissionais também, temos os acadêmicos do PIBID, do Residência, estagiários da área da dificuldade de aprendizagem, da deficiência intelectual, então nós temos um grande grupo hoje aqui acompanhando, e o pessoal, assim como vai entrando, vai também, logo na sequência, né, ouvindo você também. Então, a gente já te dá as boas-vindas, e hoje a palavra, né, vai ser um troca-troca, mas com menos diálogo entre, né, as colaboradoras, visto que a Fernanda não pôde estar, mas a gente já te passa a palavra e pede que nessa tua apresentação, né, você mesma pode se apresentar e faz a tua descrição, se possível também, porque o material vai ficar gravado, né, então a gente sempre pede que a gente tenha esse cuidado. Tá, Priscila? E aí a gente pode sempre estar, né, dialogando com as alunas que vão estar participando, encaminhar as perguntas, ou depois a gente pode abrir, né, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta também, pode abrir o áudio e depois perguntar também, para que a gente possa estar dialogando com a Priscila. Priscila, uma boa noite para nós. Boa noite. Então, me chamo Priscila Turquielo, né? Hoje eu estou aqui conversando com vocês, sentada tendo ao fundo, né, algumas prateleiras com os livros que me acompanham nessa trajetória de vida, e estou vestindo uma blusa preta com uma sobreposição de uma blusa cinza, tenho os cabelos compridos, a pele clara, né, o cabelo está um pouco indefinido no momento em razão da pandemia, eu não sei se ele é grisalho, se ele é loiro, ele é da cor natural que ele tinha antes, né, mas é um castanho com algumas outras intervenções, digamos assim. E, bom, como a Tatiane já colocou, eu sou egressa, então, do curso de Educação Especial
A minha formação se deu no período de 2001 a 2004 na instituição, e antes de qualquer coisa, eu gostaria de expor a minha gratidão por estar participando desse momento, a minha alegria de estar com pessoas que são tão especiais e tão caras a mim, né? A professora Maria Alcione acaba de ingressar na sala, foi uma pessoa que teve uma importância enorme no meu processo formativo, junto com a Eliana, né, eu acho que foram duas parceiras aí, oi, Alci, né, de muitas experiências, assim como as demais, né, professoras com quem eu fui me relacionando durante aquele período, e após, né, com a minha continuidade, digamos assim, com a relação, não só com o Centro de Educação e com a UFSM, mas particularmente com o curso de Educação Especial, com a realização, então, do curso de especialização em Gestão Educacional, ofertado aí, em que tive o prazer de ser colega da Tati, né, e posterior, então, ingressei no mestrado em Educação, na linha de Educação Especial, e fui orientanda da professora Maria Alcione, e após, então, realizei também o meu doutorado na instituição, né, em educação, na linha também, né, voltada às discussões da educação especial, tendo a professora Márcia como minha orientadora. Então, eu tenho aí algumas décadas já, né, de convivência com esta instituição, com este curso, com essas pessoas, e é um momento muito feliz para mim estar aqui com vocês, né, podendo fazer o que eu chamaria de uma troca de experiências, em razão de estar hoje ocupando um lugar específico, que se apresentou também como algo novo, dentro da experiência como educadora especial, que é a minha atuação hoje no Instituto Federal Farroupilha, né, que é um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, voltado, então, à formação técnica, tecnológica e profissional. Hoje eu atuo no campus Jaguari, né, muito próximo de Santa Maria, e, então, isso contribui de alguma forma para que eu possa, em alguns momentos, estar presente na universidade, né, realizando algumas atividades junto com, né, todas essas pessoas aí muito importantes que vocês têm colaborando e estando junto com vocês nesse processo formativo. Bom, antes de atuar no Instituto, eu tive uma trajetória de atuação como professora substituta da universidade, né, então, no Departamento de Educação Especial, né, e pude, então, vivenciar um pouco desse contexto de formação específica do curso. Atuei também no curso EAD, de licenciatura em Educação Especial, e depois disso, eu tive uma vivência atuando como professora numa escola municipal de Santa Maria. Então, atuei nessa escola por 4 anos, e nesse meio tempo, né, vivi, juntamente aqui com a Eliana, né, que é professora de vocês, uma experiência muito interessante, muito potente para a minha constituição enquanto educadora especial, e é algo que nos marca, né, dentro desse processo, que foi a atuação numa instituição especializada, a Associação Colibri, aí em Santa Maria também. Bom, então, nesses trânsitos, né, por esses diferentes espaços, eu pude vivenciar algumas experiências bastante distintas e que perpassavam todas elas a mesma questão, né, de que maneira que o campo da educação especial, então, se apresentava, né, para essas instituições, e quais eram as ações, enfim, que vinham sendo chamadas, digamos assim, né, a serem operacionalizadas para que a gente pudesse, de alguma forma, ter uma atuação mais específica. Então, isso foi marcante e foi fundamental para o processo de inserção no Instituto, porque nós temos um elemento que eu acho que é interessante de trazer a vocês,
que o Instituto Federal Farroupilha, ele foi a primeira instituição, né, dentro da rede federal, no âmbito dos institutos, a abrir vagas específicas para docentes do campo da educação especial, né. As questões envolvidas com a oferta, né, de uma rede de apoio aos estudantes com deficiência, e se usa também dentro do Instituto uma terminologia que é a das necessidades educacionais específicas, ele antecede, inclusive, a criação dos institutos federais, né. Os institutos federais, eles foram criados por uma lei promulgada em 2008. Antes disso, então, a rede federal, ela tinha as escolas técnicas, os centros tecnológicos, né, o Colégio Dom Pedro II, e algumas outras configurações que estas instituições da rede federal tiveram desde a sua criação lá no início do século XX. Então, anteriores a essas reformulações e reorganizações que constituíram os institutos, houve um programa que se chamou TecNep. No estado do Rio Grande do Sul, a instituição que mais esteve envolvida com o desenvolvimento das ações deste programa em específico, seria o que hoje nós chamamos de Campus Bento Gonçalves, né, que é do IFRS, se não me engano, tá? Porque nós temos 3 institutos no Rio Grande do Sul. Então, lá foram desenvolvidas várias ações, e no âmbito do Instituto Federal Farroupilha, o hoje Campus São Vicente, que na época era a Escola Técnica Federal, também desenvolveu muitas ações voltadas ao TecNep, que foi o programa, então, que instituiu o que se chama até hoje, né, a gente segue com essa nomenclatura, que são os NAPNES, são os Núcleos de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais. Então, quando se dá a criação, em 2008, né, dos institutos, dentro da sua configuração de organização, como já haviam esses NAPNES, né, nessas escolas técnicas, o Instituto Federal Farroupilha, ele surge, então, né, da junção da Escola Técnica de São Vicente do Sul com a Escola Técnica de Alegrete, né, e a partir disso, então, se dá a disseminação do Instituto Federal Farroupilha, que hoje são 11 campi, né, no estado. E, então, nesse período já existiam esses NAPNES e, então, se constituíram coordenações de ações inclusivas dentro, né, da instituição como um todo. Então, em 2008, nós temos a criação do Instituto Federal Farroupilha. Em 2009, a gente tem já uma regulamentação a respeito dos NAPs e dos NEABIs, que são os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né, da instituição. No ano de 2010, o Instituto Federal Farroupilha, ele passa a ter uma regulamentação com relação à questão de reserva de vagas, né, então passa a tratar a questão das cotas, e em 2014 se dá, então, a configuração do desenvolvimento, né, dessa ideia de coordenações de ações inclusivas que se disseminam, digamos assim, para todos os campi do Instituto. Então, hoje, o Instituto Federal Farroupilha tem uma CAI localizada na reitoria, e cada um dos campi também tem uma CAI interna, né, ligada diretamente às direções de ensino de cada um desses campi. E no ano de 2015, então, foi todo um processo, né, no ano de 2015, a gente passa a ter a regulamentação do atendimento educacional especializado, então, o AE, em razão de que, no ano ainda de 2014, se deu o ingresso das 3 primeiras, então, docentes, éramos todas mulheres, e continuamos sendo só mulheres, atuando como docentes de educação especial no Instituto. Nós ingressamos, então, em 3, né, profissionais, e uma no campus Alegrete, uma no campus São Borja, e outra no campus Panambi.
tá? Então, em 2014, eram essas profissionais que tínhamos. Depois disso, os demais campi passaram, então, né, a prever, dentro da sua organização, vagas para os demais profissionais, né, da área da educação especial, e hoje ainda a gente não tem uma totalidade de campis, né, com os códigos de vagas de educadoras especiais e educadores especiais, mas a gente tem já digamos que um caminho trilhado, né, para que haja, então, esse processo de vaga específica para o campo da educação especial, para, então, realizar essas atividades. E, dentro desse processo, então, em 2015, a gente passou a discutir qual seria, então, a função a ser desempenhada, né, pelas educadoras especiais. Vocês já devem ter observado nessa trajetória de vocês, conhecendo diferentes espaços, e provavelmente vivenciarão isso na inserção de vocês profissionalmente, é que a gente tem uma longa discussão a respeito da educação especial, das políticas de inclusão e de tantas outras, né, questões que são muito presentes dentro dos espaços, né, educacionais, mas a gente ainda precisa criar, digamos assim, alguns espaços de análise, alguns espaços de discussão e também alguns espaços de trabalho. E não foi diferente no ingresso no Instituto Federal Farroupilha, mesmo havendo já, né, todo um caminho trilhado com relação ao atendimento, né, especializado, ofertado a esses estudantes por outras vias, então, de núcleos e de outros projetos e programas que eram desenvolvidos em cada um dos campi, mas a atuação de docentes de educação especial foi uma novidade, e uma novidade talvez muito significativa em razão de sermos 3 professoras, atuarmos numa rede inteira, no Brasil inteiro, porque nenhum outro instituto tinha. Então, nós entramos e começamos a passar a fazer uma análise daquilo que era esperado com relação ao ingresso, né, dessas professoras, e aquilo que se tornava, então, possível, coerente, né, e adequado às nossas atribuições. Ocupando o cargo de educadoras especiais, como docentes, nós tínhamos, então, 2 frentes: a atuação nos cursos, né, de graduação e de pós-graduação, porque, né, esqueci de colocar isso para vocês, mas os institutos federais, eles desenvolvem, então, né, ações que vão desde o ensino técnico integrado ao ensino médio, até a pós-graduação. Então, no campus Jaguari, nós temos hoje 2 cursos técnicos integrados ao ensino médio, nós temos um curso ProEja, ensino fundamental, nós temos 2 cursos de licenciatura, nós temos um curso tecnólogo e 2 cursos subsequentes em andamento, um curso de especialização e um curso de mestrado, que é da rede também nacional, mas que está hoje localizada, digamos assim, a sua coordenação, a sua oferta dentro do campus Jaguari. Então, é uma diversidade, né, de cursos, uma diversidade de níveis de ensino, e então nós somos chamadas, assim como todos os outros professores EBTTs, a trabalhar dentro dessas mais diversas frentes, né. Então, nós passamos a ter que reconhecer, digamos assim, o espaço da educação especial nesse sentido, entendendo que a instituição esperava a nossa atuação como professoras de educação especial a partir do desenvolvimento, né, de ações específicas da formação, ou seja, dos serviços que estavam relacionados à educação especial, e também a nossa atuação como docentes aí em disciplinas como diversidade e educação inclusiva, que é uma disciplina que está presente em todos
em todos os PPCs dos cursos, em todos os currículos dos cursos de licenciatura, e tantas outras disciplinas, né, que são visualizadas como possibilidades de atuação, porque estamos posicionados na organização, digamos assim, da divisão entre os docentes, que são os docentes da área básica, os docentes da área pedagógica e os docentes da área técnica. Nós estamos, então, junto com os docentes pedagogos e os docentes de Libras, ocupando, então, esse espaço das áreas pedagógicas. E aí a diversidade também, né, de disciplinas que se apresentam é bastante significativa. Então, nesse processo, a gente foi tentando mapear quais eram as condições, especialmente com relação às atribuições do professor EBTT, né, e aquilo que entendíamos, né, que era preciso regulamentar em termos de atuação de docente de educação especial. E então, nesse primeiro momento, houve uma discussão bastante significativa em torno de como que se daria o registro do nosso trabalho. Nós passamos um bom tempo na instituição, realizando, então, os atendimentos, e ficávamos num processo que seria, assim, ainda estabelecido no diálogo, né, e passando pela compreensão e pelo entendimento de diferentes gestores, né, de diferentes espaços a respeito de que, se o trabalho que fazíamos em termos de atendimento educacional especializado dos alunos público-alvo da educação especial era considerado como uma hora-aula, como equivalente ao trabalho realizado pelos demais docentes. Inicialmente, a gente tinha que negociar isso, né? Então, você tinha lá um número X de carga horária e era um adicional do seu trabalho, então, ter mais esses estudantes. Passamos, então, a discutir qual era a intenção, né, da instituição nesse sentido. Conseguimos, então, regulamentar, né, o reconhecimento de que o atendimento educacional especializado, né, o trabalho específico dos docentes da educação especial se configura como uma aula, como uma hora-aula, até porque a gente tem, né, dentro da rede federal uma demanda que é de preenchimento a todo o semestre de qual é o nosso plano individual, né, de trabalho. Então, a gente coloca lá toda a nossa carga horária de atividades de aula, de atividades de pesquisa, de atividades de extensão, de atividades de ensino, de horas de reunião, de atividades administrativas, para, então, comprovar que a gente cumpre as 40 horas de dedicação exclusiva, que é a configuração da nossa atuação dentro da instituição. Então, foi uma conquista, eu diria, muito importante, não apenas em termos de trabalho, né, de reconhecimento do nosso trabalho, mas também de se criar um espaço de discussão a respeito do campo da educação especial dentro da instituição, porque isso passou pela análise de todas as instâncias, né, até chegar no Conselho Superior e ser aprovado. Então, a gente veio com essa discussão, né, durante um período bastante significativo, e que eu entendo que foi um dos elementos que conseguiu colocar, né, os docentes de educação especial numa relação, né, que eu diria mais equitativa com o restante dos docentes da instituição, né, porque a gente tinha uma preocupação muito grande acerca de que modo, digamos assim, o nosso plano de carreira seria analisado em razão de que a gente não tinha uma regulamentação acerca do nosso trabalho. E então, dentro desse aspecto, que eu acho que foi algo que eu gostaria de colocar para vocês, que se tornou muito significativo no sentido de levar-nos também a pensar a respeito de toda a trajetória que nós vivemos dentro da educação especial na universidade, aquilo que nós fomos, então,
identificando ou reconhecendo como um processo de significação do profissional, né, do professor de educação especial. Então, foi muito importante. Eu tenho como um dos momentos talvez mais significativos dentro da instituição, porque eles nos fizeram, primeiramente, analisar um espaço e um contexto do qual a maioria de nós não tinha vivência, né? Não tínhamos essa experiência de estarmos vivenciando alguma experiência prévia, né, na educação profissional e tecnológica. Foi um espaço de discussão e de formação também para os demais servidores que passaram, então, a se ocupar do reconhecimento desse campo, né, dessa área de conhecimento dentro da instituição e do trabalho que nós estaríamos desenvolvendo. Porque quando a gente chega numa instituição nova, em que esses processos estão, né, sendo estabelecidos, estão se consolidando, são muitas as convocações que a gente recebe, né, e ainda temos algumas percepções que estão muito vinculadas à ideia de que toda a discussão ou toda a proposição que esteja relacionada às ações inclusivas dentro da instituição passariam quase que exclusivamente pelos profissionais da área de educação especial. Tanto que houve no início, né, uma tendência muito grande, e eu fui uma das que acabei, durante um longo tempo, respondendo por isso, mas eu era a professora de educação especial, que atuava nos cursos de licenciatura e de pós-graduação, eu era a professora de educação especial que realizava o atendimento educacional especializado, eu era também a coordenadora de ações inclusivas do campus, e também era presidente do NAPNE. E porque era uma tendência, assim, inicialmente, quando os profissionais chegaram, de que centralizassem nessas pessoas, então, todas essas discussões. E nesse período, então, né, de 2014 para cá, nós conseguimos ver uma mudança também dentro dessa configuração. Hoje, quando participamos de reuniões que envolvem, digamos assim, né, representantes dos NAPNES e das CAIs dos diversos campi, é possível observar que as professoras de educação especial, que hoje já não são mais 3, né, somos em 6 ou 7, elas já não são mais as protagonistas em responderem pelas CAIs, em responderem pelos NAPNES, porque foi possível agregar, então, outros professores, né, outros servidores da instituição com essas discussões. Isso é muito interessante, e eu entendo como muito potente para a questão da discussão da nossa área. Né? É uma coisa que eu trago para vocês como algo que teve um impacto, digamos assim, também na minha constituição como professora de educação especial, porque passou a exigir que eu tivesse também um olhar um pouco diferenciado, inclusive a respeito daquilo que eu tomava, né, como um terreno em que eu deveria estar demarcando, né, as fronteiras, ou então dizendo algumas coisas, porque a gente acaba muitas vezes tendo a tendência de realizar essas ações. Então, isso foi bastante interessante, possibilitou que eu conseguisse compreender o papel que nós estaríamos desempenhando muito mais num processo, digamos assim, de gestão do diálogo sobre a inclusão e sobre a atuação da educação especial dentro da instituição, do que necessariamente realizando as ações em específico. Então, isso foi muito interessante. E dentro desse movimento como um todo, eu não posso deixar de dizer para vocês que foi, de certa forma, bastante complicado de início, compreender, então, qual seria a minha atuação específica mesmo, lá na condição de educadora especial, e quando, então, eu ofertava, né,
o atendimento educacional especializado como um serviço, então, né, do campo da educação especial, que estava lá no sentido de buscar contribuir, né, com esse processo, tentar ressignificar os modos, né, como se olhava, então, para esses sujeitos, para esse processo formativo, para o que seria, então, essa estada desse sujeito nesse espaço. E aí, algumas pessoas que estão aqui, né, que me acompanharam durante o período de doutoramento, sabem que eu trazia muito essa questão do desafio que é trabalhar numa perspectiva de uma educação profissional e tecnológica. Porque eu tinha uma vivência, por exemplo, muito restrita a processos de acompanhamento, né, de estudantes em escolas de ensino fundamental. E a sua grande maioria, os estudantes, eles estavam matriculados nas séries iniciais. O número de estudantes nas séries finais, ele era muito pequeno em relação às matrículas nas séries iniciais. Então, eu vinha, né, nesse sentido, articulando algumas coisas e pensando sobre algumas questões relacionadas à área, muito direcionadas a esse processo inicial de escolarização. E aí, então, cheguei na instituição e me deparei, então, com esses alunos, que alguns já estavam há bastante tempo dentro da instituição, frequentando esses cursos técnicos, alguns integrados ao ensino médio, outros já eram cursos subsequentes e outros no curso superior. E, inicialmente, eu me senti fragilizada no sentido de que até que ponto eu teria condições de olhar, né, para essa situação e conseguir, então, pensar em algumas alternativas que pudessem ser coerentes, né, com aquilo que eu pensava, com aquilo que eu acreditava. E eu tenho para dizer para vocês que a vivência do curso de educação especial, ele é fundamental nesse sentido. E ainda mais fundamental foi a possibilidade de estar dando continuidade ao meu processo formativo e procurando, né, por alternativas teóricas, né, teórico-metodológicas, que pudessem ir além daquilo que talvez eu imaginasse que de início constituía a atuação da educação especial. Porque, por vezes, a gente tem até pela nossa própria rotina de trabalho, pelas vivências que a gente tem de serem restritas a determinados espaços, a gente tem um olhar da educação especial muito localizado no sujeito, no sentido, assim, de criar estratégias para aquele sujeito, buscando que, então, daquele sujeito saiam as condições, né, necessárias para que ele esteja naquele espaço, para que ele esteja se beneficiando daquele processo, né. E eu já vinha, claro, pensando sobre essas questões, mas estar junto a este público em específico me fez procurar ainda outras formas, né, de analisar essa atuação da educação especial dentro desse contexto, né. E, então, o que eu acho que é bastante significativo, assim, de trazer para vocês nesse momento, considerando que vocês, né, estão nesse processo de formação inicial, é de que é preciso sempre que a gente mantenha uma suspeita, né, uma motivação, digamos assim, para olhar um pouquinho além, digamos assim, daquele contexto que se estabelece para a gente, às vezes, na sala de aula, lá na sala de recursos que a gente conhece lá das escolas, porque eu hoje vejo que o trabalho que eu tenho realizado com os estudantes, né, que eu tenho acompanhado dentro da instituição, eles estão muito, mas muito além, né, daquilo que a gente realiza naquele espaço em específico, está muito além de qualquer perspectiva de diagnóstico, de qualquer perspectiva de parecer avaliativo que por vezes a gente tem. Nós temos feito um exercício, ele não é muito fácil, mas o exercício hoje realizado aqui
no campus, e que eu agradeço muito, né, a esta instituição, à Universidade Federal de Santa Maria, ao Departamento de Educação Especial e aos professores que vêm realizando, né, discussões a respeito disso, é muito mais na perspectiva de pensar num planejamento que seja compartilhado, né, numa análise a respeito da organização didático-pedagógica dos cursos e do trabalho, do ensino que a gente visualiza para todos os estudantes, mas em específico para os estudantes que são o público-alvo do NAPNE, que são o público-alvo da educação especial, é que tenha uma preocupação com o olhar para esse sujeito. A primeira ação, enquanto educadora especial, que eu procuro realizar, né, que é a minha orientação, a gente faz, sim, um atendimento, mas é um atendimento de escuta, né? A gente chama os professores, chama os alunos e conversa com eles. Pergunta, né, sobre a sua trajetória, sobre aquilo que eles vêm vivenciando dentro do campus. Claro, a gente dá um tempo para eles se familiarizarem. Vocês sabem, os alunos saem do 9º ano do ensino fundamental. No nosso caso aqui, que é um campus rural, eles saem do 9º ano e vêm, às vezes, com 13, 14 anos, como eu brinco, de mala e cuia, passam a semana inteira dentro do instituto, dividindo um dormitório, né, com mais 100 e poucos alunos, porque eles são em torno de 120 num dormitório, fazendo todas as refeições, né, dentro do campus, então convivendo com aquelas pessoas que eles não conhecem, é bastante desafiador para eles, né. A primeira semana, eu brinco, a primeira semana é do lenço, porque é a semana do choro, a saudade da mãe, a saudade do pai, a saudade de casa, do cachorro, do gato, né, das coisas deles. Então, assim, eles têm essa necessidade, digamos assim, né, de ambientalização, inicialmente, e aí depois, então, a gente passa a procurar fazer esse processo de escuta mesmo com relação à questão da aprendizagem, né. A gente, claro, tem todos os trâmites que toda instituição tem, no momento em que há o ingresso, eles identificam as suas condições, eles têm a questão da reserva de vagas, eles, quando realizam a matrícula, entregam a documentação, então, muitas vezes é nesse momento em que a gente tem acesso a alguns pareceres clínicos que são apresentados pelas famílias, né, e aí a gente vai realizando um processo que é um pouco ao inverso de pegar tudo isso e montar uma estratégia e, então, né, chegar com uma proposta para esses alunos. A gente recua, olha, né, para aqueles documentos, tenta compreender alguns aspectos, mas principalmente se volta a olhar para esse estudante, né, para aquilo que ele, então, nos traz, é ele a nossa referência. A gente tem procurado fazer isso, não vou dizer para vocês que em todos os momentos isso se torna possível, né, tem alguns momentos que a gente tem algumas outras demandas, enfim, precisa de algumas outras estratégias, mas a gente tem tentado, então, fazer um trabalho colaborativo, né, e esse trabalho colaborativo é realizado com a presença desses estudantes, é realizado com a presença dessas famílias, né, numa busca, digamos assim, de compreensão de um sujeito que está ali vivenciando um processo de aprendizagem, né, como todos os outros estudantes, e que a gente precisa, sim, ter, né, uma postura, principalmente, é o que a gente conversa, de tentar dar a esses sujeitos todas as condições, né, de existência possíveis para eles. A gente, não, de forma alguma, pode considerar que qualquer uma das condições que se apresentem sejam um impedimento, né, ou então já um critério para a gente buscar qualquer tipo de categorização dos estudantes ou qualquer tipo de determinação. E aí, eu só para concluir, porque eu acho que também, pessoal, importante, fui falando, assim, o que eu fui sentindo que seria interessante de trazer para vocês, mas eu queria ouvi-las, que a gente está, né, assim como vocês, nesse desafio do ensino remoto. No ano passado, nós tivemos o ingresso, né,
foram três estudantes. E nós tivemos um curtíssimo espaço de tempo para, assim, conhecer os alunos, foram semanas, né? E esses alunos foram, então, de volta para suas casas. Muitos deles, né, o nosso campus, ele tem em torno de 80% dos alunos considerados, né, pelos critérios de assistência estudantil em situação de vulnerabilidade, então são estudantes que recebem auxílios financeiros, né, e entre outros aspectos, e aí nós tivemos uma preocupação muito grande com relação a aquilo que nós poderíamos, então, estar disponibilizando, o que a gente poderia fazer para manter o vínculo com esses estudantes. E no caso desses 3 estudantes, que então estavam iniciando o processo de acompanhamento, tinha algo para mim muito interessante, porque um deles, na primeira conversa em que tivemos, ele relatou, este lugar é o lugar que vai transformar a minha vida. Ele vai transformar a minha vida porque eu sei, porque o meu amigo que estudou aqui disse que aqui não importa o que eu tenho, né, que vocês nem vão, que eu podia vir para cá porque vocês nem vão dar bola para isso. Todo mundo dizia que eu não podia vir, mas eu vim porque ele me disse que não importa, é verdade? E eu disse, importa o quê? O que é que tu tem? Aí ele, mas tu não sabe, tu não tá vendo? Eu digo, não, tô vendo nada. Né? E começamos assim com uma brincadeira. Então aquilo foi muito legal. E hoje ele é um aluno que a gente conseguiu fazer um trabalho assim bem inicial de começar assim a ter um processo de ressignificação de um histórico escolar que ele tinha, que era marcado por algumas situações de exclusão, né? Eu diria dessa forma. Então, assim, demarcadas pela deficiência. Então, ele era o deficiente na escola, o deficiente que não ia sair para outro lugar, que não ia ser, jamais, o que tu vai fazer no instituto? O instituto não é para ti, né? Então, assim, uma experiência de vida que era, digamos assim, delimitada pela presença da deficiência, né? E aí, quando ele chegou na instituição, a gente já começou a tentar conversar com ele de que haviam muitas outras possibilidades de vida para ele, né? Ele poderia ser muitas outras coisas, né? Então, e aí a gente teve aquela quebra. Eu, particularmente, assim, tive uma preocupação muito grande. Qual foi a possibilidade que nós tivemos nesse processo? De contar com a família. Então, passamos dentro no momento do ensino remoto, a, digamos assim, entrar dentro das casas desses alunos, e aí fazer todo esse diálogo e essa conversa com eles, né? É muito bacana, porque nos pediram no início do ano que os alunos fizessem a apresentação da instituição para aqueles que estariam ingressando. E esse aluno se candidatou a ser quem contaria que existe um NAPNE dentro do campus, e o que é que o trabalho do NAPNE faz, porque ele tem sentido e ele tem significado para ele dentro daquilo. Então, assim, eu não estou querendo de forma alguma romantizar nenhum processo aqui para vocês, né, porque a gente, como eu disse, assim como toda instituição, no momento em que há o ingresso, a gente precisa fazer algumas demarcações, e no processo, e lá na conclusão, a gente também tem alguns referenciais dos quais a gente não consegue se afastar totalmente, né? Então, os alunos, eles têm que ter, né, a conclusão de todas as disciplinas do ano, para poder, então, seguir para o ano seguinte. Os alunos que estão em cursos semestrais constroem, né, esse processo, mas a gente, assim, tem tentado criar algumas estratégias, e que eu diria para vocês que elas não são comuns, né, a todos os campi, elas não são comuns a todos os institutos, porque o que acontece? O campus Jaguari tem a Priscila como educadora especial, e tem aqueles professores, tem aqueles alunos, tem aquelas pessoas que estão ali envolvidas. Então, o que a gente faz está muito pautado naquilo que a gente entende que é possível, a gente entende que é ético,
dentro da questão do nosso trabalho, e principalmente nessas discussões que eu tenho procurado fazer com, né, o grupo de servidores, passa muito por aquilo que eu acredito, né, e que são as coisas que eu tenho estudado, né, que eu procuro estudar, que eu tive, assim, o privilégio, né, de ter os professores que vocês têm aí, né, e essas pessoas que deram a mim a possibilidade de pensar de uma outra forma, de pensar de um outro lugar. Então, assim, a gente vai fazendo esses processos que eu entendo que são muito mais processos de mediação da trajetória, né, do processo formativo, muito mais eu acho que eu fico acompanhando no sentido de olhar, de dizer para as pessoas que eu estou ali, né, para aquilo que elas precisarem, do que efetivamente com aquele planejamento prévio de que hoje eu vou lá para o atendimento para realizar uma atividade X com aquele aluno. Né? Então, é muito diferente. Quando eu estive na escola de ensino fundamental, eu tinha que planejar atividades que estavam muito voltadas às trajetórias, por exemplo, formativas dos estudantes, porque eles estavam em processo de alfabetização, então eu sabia que eu precisava ter aquele investimento específico naquele determinado momento com relação a isso, e claro, cada um vai buscando as suas estratégias para isso, mas hoje, dentro do contexto do Instituto, está muito para além disso. Então, assim, algumas coisas que às vezes a gente tem de perspectiva quase que técnica da nossa atuação, porque vocês sabem, a gente tem isso, em algum momento vocês já se sentiram no decorrer do curso, né, com uma espécie de busca por uma operacionalização de algumas ações, como se elas, por si, dessem conta daquilo que a gente estava projetando, daquilo que a gente tinha como objetivo. Pelo menos eu, no meu processo formativo, vivenciei isso, vivencio em muitos momentos, né, e eles me, digamos assim, me deixariam, se fosse só isso que eu tivesse como referencial, hoje eles me deixariam na mão, porque o desafio é muito maior, e o desafio ele está na possibilidade de nós, enquanto educadores especiais, podermos ter um olhar, né, atento, um olhar cuidadoso e um olhar que reconheça, né, não aí a diversidade, mas que reconheça a diferença. E eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, e que eu fico muito honrada, assim, de poder falar um pouquinho disso, porque às vezes dentro da nossa rotina, digamos assim, tem horas que parece que a gente está automatizada, né? Quando a Eliana me fez o convite, e eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou dizer? Porque não sei, eu acho que eu não faço nada, né? Eu nem sei o que é que eu faço, fiquei pensando, tá, mas o que eu faço como educadora especial, né? E aí eu fiquei pensando, assim, o que eu tenho operacionalizado, que relações que eu tenho estabelecido, assim, né? E aí o pessoal às vezes me diz, tem alguns colegas que brincam comigo e dizem assim, que precisa ter uma educadora especial fora da caixa, né? Porque sim, tem umas coisas um pouco diferentes, assim. Eu não vejo isso, sabe? Não vejo o fora da caixa, eu vejo que é aquilo que o campo de saber da educação especial e todo esse movimento que a gente vem fazendo dentro dessa área de conhecimento, de um olhar que não se restringe mais àqueles pressupostos clínicos, né, que a gente teve durante muito tempo pautado e que a gente sabe que tem ainda muitas formações. Eu participei temporariamente de um grupo de pessoas que representavam os NAPNs das mais diferentes, né, instituições aí da rede federal, e eu percebi isso, ainda é muito forte esse discurso, né, clínico, né, esse discurso muito mais psicopedagógico, né, do que pedagógico, e eu vejo, assim, que esse trânsito que o curso da UFSM tem, né, pela sociologia, pela filosofia, pela história, né, por tantas outras áreas de conhecimento que vieram a agregar
e nos dá a possibilidade de pensar a educação especial de um outro lugar, são fundamentais, né? São fundamentais e fazem um diferencial, inclusive, a respeito do modo como nós conseguimos atuar e o que nós podemos, enfim, fazer com relação a esses estudantes que chegam até a gente, que a gente tem esses encontros de vida, digamos assim, né? Então, isso é muito bacana. E assim, acho que um resumido mais longo, porque fiz quase que um momento terapêutico com vocês, é assim que eu estou, né? Eu estou vivendo o Instituto Federal Farroupilha, né, dentro de um contexto técnico e tecnológico muito, muito, assim, específico, né, porque essa perspectiva do técnico e do tecnológico é por vezes, assim, bastante rígido, eu até diria, né, mas tendo a possibilidade aí de pensar junto com outras pessoas sobre outras coisas e sobre... Eu acho que é isso, a gente está tentando pensar sobre outras existências, né? Inclusive sobre a minha existência, né? Enquanto educadora especial, enquanto professora. É isso. Priscila, a gente ficaria aqui mais um bom tempo te ouvindo, porque é muito bom ter esse teu relato e ouvir o quanto, pela sua trajetória, você vai descrevendo a própria Constituição, né, enquanto professora de educação especial, e a Constituição nesse espaço onde você atua nesse momento, né, e o quanto ele vai sendo um espaço de construção destas práticas. E penso que aí você, né, trouxe vários elementos muito importantes que fazem a gente pensar, né, o quanto essa prática do professor de educação especial, ele vai se constituindo nessa rede, junto com outras pessoas, com outros professores, com outros que são os alunos que estão lá também nesse processo de pensar as ações inclusivas nesses institutos, né? E eu acho que uma marca muito grande da tua fala é essa, né, dessa sensibilidade desse professor, né, desse professor de educação especial, de ouvir aqueles que estão naqueles espaços, né, de ouvir o aluno que chega até lá, e o relato que você faz desse caso, né, desse aluno, arrepia, assim, né, no sentido da gente ficar atento às expectativas que eles têm e que eles criam também, e de pensar que o Instituto é um espaço, né, de aprendizagem para ele também, né, e para qualquer outro aluno, independente da sua condição, né, e a gente fica fazendo muitas reflexões aqui, o quanto essa atuação, né, desse professor de educação especial ali é um dos agentes deste processo inclusivo, né? Porque muitas vezes a gente acaba, como você mesmo disse, né? O ingresso desse professor de educação especial muitas vezes centraliza nele, num primeiro momento, de que tudo precisa, né? Um aval, né? Desse profissional para que aconteça, né? E o que a gente quer é que não, né? Que não passe só pela Priscila ou pela professora de educação especial, mas que todos se sintam também agentes nesse processo, né? E isso é uma construção que é bastante lenta em alguns contextos, né? Muito mais difícil, porque vai numa conscientização também do papel de cada um dentro dessas ações inclusivas. E então essa era uma primeira, né, um primeiro destaque que eu gostaria de fazer da tua fala, né, que mostra um pouco da importância desse ingresso desse profissional dentro desses espaços, né, demonstrar, né, que esse também, né, essa atuação, ela não é centralizadora, não é com esse objetivo, né, e que não é o atendimento educacional especializado ali unicamente naquele ouvir o aluno que vai fazer somente a diferença, mas é um trabalho muito mais colaborativo entre esses outros que estão dentro desse espaço. E talvez aí seja uma questão que depois tu possa até falar um pouquinho mais, né, Priscila, eu fiquei instigada a te ouvir falar, e porque também atuando aqui, né, um tempo no núcleo aqui da universidade, também fiquei pensando quanto é difícil essa
além da escuta dos alunos, né, às vezes a escuta dos professores e o quanto esses discursos desses professores muitas vezes vem carregado, né, de diferentes representações, né, desafios quanto ao trabalho com esses alunos. Então, talvez tu possa falar um pouquinho mais sobre isso também. E, assim, você pode dar uma olhadinha aqui nos comentários que foram vindo no chat. Tem vários elogios à tua fala, ao que você já vem pontuando. Talvez nessa mesma linha, Priscila, de a gente continuar te ouvindo, porque está muito bom, né? Então, vamos aproveitar esse momento. Talvez você possa comentar um pouco mais ali a Liliane pergunta, né, quantos alunos tinham em atendimento, já que o foco em algum momento também é esse atendimento, e como é que você vem fazendo esse processo, pensando na pergunta também, dos desafios e superações em relação aos atendimentos com os alunos em tempos de pandemia, porque, né, você trouxe essa relação com a família, né, mas que muitos, talvez, como é que você viu isso, né, esse apoio da família ou não, como é que foi o próprio atendimento para esses alunos? E uma pergunta também da Andréa, que eu acho que é interessante, se você quiser abordar, acho que a gente podia fazer esse bloco, né? Nós tivemos uma fala anterior também aqui no grupo, que foi em relação aos atendimentos nas universidades, nos núcleos das universidades. E aí a Andréa pergunta qual seria a diferença entre os institutos federais e as universidades, que eu imagino, né? Temos várias aproximações aí desses trabalhos, e você, né, conhece um pouquinho do trabalho aqui também da universidade, então penso que pode fazer essa relação entre o que você desenvolve no instituto e qual seria a especificidade do trabalho do instituto, né? Então, Pri, eu acho que abrimos para mais um bloco, e quem quiser ainda pode vai mandando as perguntas, e nós vamos montando depois um outro bloco, tá? Perfeito, Tati, obrigada. Eu só antes de iniciar a responder, eu queria dar um oi para a Mônica, que eu não tinha visto que ela estava aí, eu vi o nome dela agora aqui. Oi, Mônica. Bom, oi. Vou começar pela pergunta da Andréia, então. Tem bastante aproximações, eu diria, até, do trabalho feito nas universidades com dos institutos. A principal diferença entre o Instituto Federal é essa configuração de organização, né, que perpassa, então, desde o ensino médio integrado, né, que dentro da universidade, por exemplo, da UFSM aí tem o CETISM, né, tem a outra, como é que é o nome lá, o nome da outra escola lá? O Politécnico, isso. Então, assim, tem, mas ele não está necessariamente vinculado dentro da organização docente, né, da universidade. Lá tem a organização que passa pelos cargos também, que são os nossos, né, de EBTT. Então, tem essa configuração, digamos assim, de regulamentação, e em termos de funcionamento dos serviços de educação especial, o que a universidade tem como núcleo, talvez seria o que nós temos como CAI, né, como Coordenação de Ações Inclusivas. A diferença é que a universidade, como ela está centralizada num único campus, né, que é aí no campus de Santa Maria, então esse núcleo, ele está com esses profissionais lotados nele, né, no núcleo, e que está atendendo todos os cursos, né, em todo o contexto. Como os institutos federais Farroupilha, o Instituto Federal Farroupilha e todos os institutos federais, né, do Brasil, eles têm essa outra organização, então, de reitoria e de campus, existe essa coordenação de ações inclusivas, que tem, né, mais uma função, digamos assim, gestora desse processo dentro da reitoria, com algumas pessoas respondendo por ela. Tem o NEAMA, que é o núcleo que se ocupa, então, né, dos materiais adaptados. Ele está localizado dentro da CAI na reitoria, porque esse núcleo presta, então, os serviços para todos os campi. Mas, em razão de oferta de atendimento, então, o que se tem? Cada campus tem a sua CAI e tem os seus profissionais em específico, e que vão fazer,
né, esse mesmo processo que é feito pelo núcleo, que então é de acompanhamento dos ingressantes, né, fazer articulação com as coordenações de curso, a oferta dos atendimentos especializados, dos acompanhamentos, quando se fazem necessários, é exatamente o que a gente procura fazer, tendo daí no Instituto Federal a CAI, né, e o NAPNE. A CAI, a Coordenação de Ações Inclusivas, ela né, tem a vinculação com o NAPNE, com o NEABI, que eu já fiz referência, com o NUGEDES, que é o Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual. Alguns campi tem aqui no campus de Jaguari, nós não temos alguns núcleos voltados à questão ambiental, e todas elas, todos esses núcleos estão relacionados com a CAI. Então, é a ideia da gestão da inclusão como um todo. O que eu acho, né, um ponto muito favorável, porque nos permite pensar, e que para mim é muito importante, pensar as questões da inclusão junto com as questões de gênero, junto com as questões de diversidade sexual, junto com as questões, né, do NEABI, dos estudos afro-brasileiros, dos estudos indígenas. Então, assim, isso para mim é fundamental, né, inclusive a gente tem feito algumas reuniões a respeito disso, e o nosso objetivo é conseguir articular um projeto integrador de todos os núcleos para trazer essa discussão para dentro da instituição. Né, que a gente não pode mais, né, continuar discutindo as questões de inclusão como se elas fossem compartimentadas, né, então assim, eu vou criar uma política de inclusão específica lá para tratar das questões dos alunos, né, com deficiência, dos alunos com necessidades educacionais específicas, que essa é uma nomenclatura que eu tinha feito referência antes e penso que é importante esclarecer. O NAPNE, tá? Ele é, então, esse núcleo, né, que existe desde antes da criação dos institutos, manteve a mesma nomenclatura, e ele tem, então, como público-alvo o público da educação especial. Então, lá o atendimento educacional especializado, a oferta está como uma das ações deste núcleo, né, então o público da educação especial, mas também esse público que foi nominado como de estudantes com necessidades educacionais específicas, que seriam aqueles, então, que apresentariam alguma dificuldade de aprendizagem durante o processo e que podem, então, receber o apoio, né, do núcleo nesse sentido. Não tem, digamos assim, a oferta do atendimento educacional especializado, mas tem a possibilidade do acompanhamento do núcleo. O núcleo, eu hoje sou a presidente, né, do núcleo aqui, voltei, né, a ser presidente, e eu sou privilegiada, porque a presidência do núcleo aqui é formada por mim, como educadora especial, né, que só estou ocupando esse lugar porque aceitei o fato de que tinha mais familiaridade com os termos, então, para auxiliar na questão dos encaminhamentos, mas assim, não faço absolutamente nenhum tipo de ação sozinha, né, eu tenho muito pouco, assim, de presença minha, né, no sentido, assim, da professora de educação especial, porque a gente faz isso muito articulado, e eu digo que eu sou privilegiada, porque a presidência do núcleo é composta por mim, por um zootecnista e por um engenheiro elétrico. E é uma das melhores experiências que eu já tive, porque, assim, nesse diálogo, eu consigo, com dois profissionais, né, de áreas técnicas bem específicas, que são as duas áreas de curso, né, porque um curso técnico é o curso técnico em agricultura que nós temos, e o outro curso técnico é o técnico em sistemas de energia renovável. Então, essa possibilidade desse diálogo, que eu acho que vai ao encontro também das outras perguntas a respeito de como que a gente faz isso, é muito interessante, porque a gente passa não só a criar um espaço para discussão a respeito da inclusão e de tantas outras questões que se apresentam como significativas para o campo da educação especial, para a demarcação, né, da área de conhecimento da educação especial, como eu crio um espaço de escuta destes outros profissionais, porque aquilo que eles trazem, as percepções que eles trazem, o modo como eles vêm significando esses processos, tem sido muito interessante, tem sido muito enriquecedor para mim, porque eu consigo
consigo perceber o movimento. Então, lá nós temos no núcleo servidores TAI, da área do direito, técnico em agropecuária, eu tenho professor de educação física, química, matemática, letras, né? Então, assim, é uma diversidade de pessoas, né? Tem um servidor TAI que é agrônomo, né? Então, assim, e a gente se reúne para tratar a respeito dessas questões, inclusive para dialogar acerca das demandas dos estudantes. Então, essas diferentes interfaces, né, essas diferentes possibilidades, assim, que é o técnico que está lá, que é o técnico que responde pelo laboratório, e que quando os alunos têm uma aula prática, ele está lá e ele sabe quem é esse aluno, né, ele acompanhou esse aluno numa atividade prática, o outro professor que é de uma área técnica bem específica tem uma leitura a respeito de como se dá esse processo, né, essa relação desse estudante com isso. Claro que assim, né, quando a gente coloca isso, que eu estou colocando para vocês, parece que assim, ó, eu iniciei o ano, eu apresentei essa proposta e a gente construiu. Gente, isso é desde 2014, nós estamos em 2021, né, nós temos aí 7 anos, né, dentro desse processo, e que assim, às vezes a gente acaba dando 2 passos, avançando dentro daquilo que a gente considerou que estava encaminhado, e aí dá outros 2 passos, né, de recuo, digamos assim, porque é muito importante também saber os momentos em que é preciso recuar. Dentro da configuração do Instituto, talvez o que seja um elemento que auxilia dentro desse processo organizacional de estabelecer, digamos assim, esse momento de um exercício mais colaborativo, né, em termos de planejamento e de discussão das situações, é que como os professores são os mesmos que atuam desde o ensino médio, do técnico integrado ao ensino médio até a pós-graduação, então, quando você tem um conselho de classe, por exemplo, que a gente tem, assim como tem em todas as escolas, né, de educação básica, a gente tem a possibilidade de conversar sobre muitos aspectos ali. Então, reunir todos os professores da instituição talvez seja muito mais fácil nesse contexto, né, e claro, e aqui é um campus pequeno, né, também tem um outro detalhe, mas você consegue fazer isso de uma maneira mais nucleada, no sentido assim, você consegue reunir todos os professores de um determinado curso, você consegue reunir todos os servidores, né, numa instituição, tanto TAI quanto docentes, para uma reunião geral, por exemplo, e aí você tem a possibilidade de conversar sobre isso, mas assim, não é uma trajetória que é fácil. Por quê? Porque passa por outras pessoas, passam por outros processos formativos, passam por outras vivências, por outros modos de se relacionar com essas questões, né? Então, o que a gente procura fazer é um convite. Os professores são convidados a pensar junto conosco, né, a respeito daquilo que a gente vem visualizando, né. Tem alguns momentos é óbvio que é questionado, né. Há poucos dias nós tivemos uma reunião e uma professora me disse, eu não entendo por que eu tenho que fazer isso se ele está fazendo essas outras coisas que os outros estão dizendo, né. Então, aí, ficou o grupo, e o que a gente vai fazer agora? Automaticamente, a gente saiu daquela reunião, reuniu, né, o grupo que representava o NAPNE e decidimos, então, a gente vai fazer uma pesquisa sobre essa determinada situação, para que a gente, então, possa, né, apresentar os dados que poderiam nos respaldar à tomada de uma outra decisão, a rever essa discussão, assim, que eu particularmente, né, concluí o curso de educação especial com bastante fragilidade em termos teóricos, numa discussão a respeito de práticas de flexibilização curricular, por exemplo, a discussão sobre currículo, enfim, não foi algo que eu, assim, consegui construir nesse processo de formação inicial, e fica aí uma dica, é muito importante, e aí a gente vem tendo uma cobrança bastante significativa com relação a isso, porque os documentos legais têm trazido muito, assim,
né, essa comprovação de práticas de flexibilização, tudo passa por processos administrativos, enfim, da trajetória dos alunos. Então, a gente vem tentando apresentar também para outras pessoas que não tiveram em seus cursos de formação nada a respeito disso. Às vezes, eles não tiveram nem sequer, né, muitos ali já me relataram que no processo de formação inicial não tiveram nem sequer nenhuma disciplina específica do campo da educação especial. Então, é um desafio também para essas pessoas, e a gente tem que acolher também essas situações. E com relação aos alunos, aqui no campus de Jaguari, nós iniciamos o processo de ensino remoto, acompanhando... acho que às vezes eu consigo identificar muito eles mais pelos nomes do que em quantos eles são, né? Mas nós tínhamos 4 alunos, público-alvo da educação especial, e mais 3 alunos, público-alvo, então, do NAPNE, que estavam sendo acompanhados quando nós ingressamos no ensino remoto. A alternativa que nós encontramos foi entrar em contato com cada um deles, né, para verificar quais eram as condições que eles tinham de acompanhar as atividades, né, remotas. Primeiro, em termos de ferramentas, de recursos para isso, né, porque tem muitos alunos nossos que não têm computador, faziam uso só de celular, todas essas coisas. Inclusive, uma das alunas, que é uma aluna com baixa visão, só tem o celular, então como é que ela ia acessar, né, os materiais todos pelo celular? Então, é uma aluna que recebe material impresso, né, por conta disso. Então, os alunos que não têm acesso à rede internet, os professores elaboram os materiais que são impressos, e o motorista do campus vai em todas as casas e entrega esses materiais para eles. Eles têm um calendário, um cronograma específico. Depois de realizadas essas atividades, no prazo estabelecido, o motorista retorna até a casa deles, recolhe todos esses materiais, são trazidos para o campus. Dos servidores do ensino, normalmente é a diretora de ensino, ou CGE, né, coordenadora geral de ensino, ou coordenadora de curso, vai lá, escaneia todos esses materiais, e aí esses materiais são distribuídos para os professores. Então, essa estudante é uma das que mantém o acompanhamento assim. No caso dos alunos público-alvo do NAPNE, da educação especial, os que estão nos cursos integrados, todos eles estão recebendo material impresso, mesmo que tenham os recursos, né, tecnológicos, o celular ou o computador, como um material de apoio. Foi uma das medidas que nós tomamos, e entendemos que era interessante que eles ficassem com esses materiais na medida em que necessitassem deles. Hoje, infelizmente, né, eu tive um trancamento de curso por um aluno do curso técnico subsequente. Não sou eu que digo, né, quem diz isso são os professores dele, o melhor aluno, né, da área técnica do curso subsequente, um aluno com baixa visão, praticamente já num quadro de perda total de visão. Então, era um aluno que tinha ingressado no curso no período presencial, e o ensino remoto passou a não ter sentido mais para ele. Então, ele é um aluno que está com a matrícula trancada, que provavelmente, quando nós retornarmos presencialmente, então, ele retorna para o curso. Então, eu senti muito, assim, falei para ele, porque a gente acaba, de alguma forma, perdendo um pouco do vínculo, né, não é? Antes aí a gente se encontrava toda semana, cada 15 dias, agora é mais esporádico, uma mensagem para saber como está, enfim, mas também, né, eu compreendi a decisão dele e apoiei, porque ele não estava se beneficiando, e a gente não estava também conseguindo dar a ele, digamos assim, né, as condições que ele precisava para realizar isso, porque ficou muito limitado, né. O fato de que a gente não tinha, ele não era não é o usuário do Braille, né, então ele precisava de alguns outros recursos. Na verdade, ele acabou ficando na dependência de um apoio de alguém, e nós não podíamos disponibilizar ninguém, né, nenhum monitor, nem nada, porque em razão da pandemia isso estava
estava sendo restrito. Então, hoje a gente está acompanhando esses 6 alunos, né? A gente teve um conselho de classe intermediário na semana passada, né? Então, vimos acompanhando, fazendo contato com esses estudantes, e a organização é a seguinte: eles recebem, né, os materiais no mesmo fluxo dos demais estudantes, a partir do calendário do remoto, mas, né, como eu disse, eles recebem adicional esse material impresso de apoio, e dentro do processo, assim como é para todos os demais alunos, então, eles têm atendimentos individualizados, né, com os professores, na medida em que eles têm necessidade, então, eles pedem, eles contatam com... Isso o pessoal tem feito, né, pelos grupos de WhatsApp das disciplinas, então, mas os professores sempre procuram, né, perguntar, assim, dar uma questionada, digamos assim, para esses estudantes. E, efetivamente, no atendimento educacional especializado, eu continuo com a nossa aluna do curso de licenciatura, né, que frequenta, então, o curso de licenciatura, e eu tenho encontro com ela toda semana. A gente passa aí às vezes 2 horas, então, conversando, né, e fazendo... Eu faço com ela no remoto o mesmo processo de mediação que eu já fazia lá. Então, como é que está a situação, o que ela tem, né, o que ela tem de atividades, né, a gente vai, então, fazendo esse mesmo processo. Está sendo possível com essa aluna, está sendo bem possível. E o que era a outra coisa, Tati? Deixa eu pensar. Não sei se eu respondi tudo. Não, acho que deu conta sempre de trazer a maior parte, né, das questões apontadas aqui, e eu acho muito interessante isso que você traz, dessa gestão compartilhada, né, eu acho que isso é uma questão muito interessante que inclusive nós ouvimos aqui num dos encontros também, né, de quem está nesses espaços de gestão. Na verdade, você também está, como professora de educação especial, num espaço de gestão, e pensando esses processos inclusivos dentro do Instituto, e essa gestão compartilhada entre as diferentes áreas, né, para discutir aspectos que envolvem a inclusão, né. E aí você é um desses agentes que está fazendo essa mediação, mas com certeza, né, um agente muito importante nesse espaço, porque vai levar também a voz desses estudantes que estão ingressando no Instituto, né, nesse espaço. Então, você representa também essa escuta, né, a esses estudantes que muitas vezes imaginam que você consegue fazer para levar, né, para esse grupo de gestores, mas também para os demais professores. Eu acho Tati, eu queria só complementar uma coisa que você estava falando, e que eu acho que é bem importante, é assim, uma das percepções pessoais que eu tenho, né, aqui é a Priscila falando, é que em muitos dos momentos que a gente passa a tentar fazer esse movimento, assim, né, de conversar com os estudantes, de conversar com as famílias, eu já fiquei com uma sensação e entendendo que tem uma coisa que é muito marcante para essas pessoas, né, não só para os alunos, como também para suas famílias, que é um processo de invisibilidade. Porque, assim, o simples fato, né, por vezes, de a gente perguntar para eles, pedir para eles dizerem quem eles são, né, nessa escuta você acaba percebendo o quanto esses sujeitos, né, e essas famílias são invisibilizados por conta da existência, né, da deficiência, porque daí é a demarcação, assim, eu sou aquilo que o médico disse que eu sou. Eu sou aquilo, né, eu sou a mãe do aluno aquele que a psicóloga disse que eu tenho que trabalhar com ele dessa forma, porque ele tem isso, né. Então, esse processo de invisibilidade que as pessoas, elas são, não só, né, as pessoas com deficiência, mas tantas outras pessoas, elas são colocadas, isso é uma responsabilidade nossa. Eu acho que a gente tem, um compromisso nosso, né, enquanto servidores públicos, tentar fazer um movimento nesse sentido, e é muito presente, eu vejo muito isso, assim, né, então, acaba sendo, dentro desse jogo, assim, que a gente vai tentando criar, não é fazer nada de diferente do que a grande maioria das pessoas vem tentando fazer aí nesses processos, né,
eu tenho conhecimento, assim, de práticas muito ricas, assim, e às vezes fico lá tentada a pensar, né, outras coisas, porque parece que não é o, né, que a gente tem a sensação que nunca é o suficiente, né, mas também quando a gente dá uma freada, a gente fica pensando nisso, assim, né, olha, né, essa escuta já é um passo muito significativo e muito importante, porque eles estão ali, invisibilizados, né. E é muito bom te ouvir, né, Priscila, porque eu acho que como tu faz diferença a visão do profissional que está ali dentro, né? E daí quando você diz, né, que muitas vezes é vista como aquela que pensa fora da caixinha, né? Às vezes é isso que vai fazer a diferença, no sentido de mostrar que é possível outras práticas, né? Outras formas de pensar aquela realidade, outras formas de entender aquela realidade. E eu acho que é importante nós pensar fora da casinha, às vezes, né? Se colocar nesse espaço e olhar de fora, né? Acho que você também talvez tenha pensado nisso, né? Nesse contexto de olhar para aquele espaço de atuação agora também, olhar e pensar quanto isso é diferente pela tua forma de agir, pela tua forma de entender, né? Esse espaço, e o quanto você também precisou inventar, né? Ou construir essas práticas nesse espaço, né, do Instituto, daquilo que ele te oferece, né, então tudo isso que você relata hoje, daquilo que já existia, daquilo que foi se constituindo pelo ingresso da professora, das professoras, né, da educação especial, nesses espaços, de quanto a atuação de vocês foi sendo construída dentro desses espaços que vocês estão hoje, e isso vai se configurando também de acordo com quem está ali, né, com essa forma de entender o que vai acontecendo, né, e vocês também direcionando. A Eliana, né, também colocou ali no chat, não sei depois se a Eliana também quiser falar, as colegas que estão aqui, né, mas que é um sopro de esperança te ouvir, né, Priscila, eu acho que isso é muito bom saber que é possível pensar a escola e as práticas inclusivas de forma mais livre e menos normativa, né, não sei se a Eliana também quer falar, depois a gente vai para um segundo bloco dele. Eu vou tentar falar meio rapidinho, porque tenho uma vida orbitando em volta de mim nesta casa, então o silêncio está difícil. Mas não tem como não falar também, assim, ouvindo a Pri. E, bom, ela sabe, né, da minha admiração, assim, por ela. Eu queria te dizer obrigada, Pri. As gurias estão ali falando, é muito bom saber que as alunas estão te ouvindo, assim, porque tem afeto, tem escuta, tem disponibilidade para o outro, tem presença, tem uma escola, um espaço educativo significado por ti como um espaço de humanização, tem um olhar atento, né, para os efeitos dessas relações que se pretendem tão inclusivas, mas que às vezes são tão absurdamente excludentes e adoecedoras, né? E eu vejo muito potente esse teu acento para essa abertura do olhar, né, destinado a esse outro que não é o outro deficiente, né? É um outro que está ali, que por vezes recebe uma série de classificações, cujas classificações determinam, né, uma forma de se relacionar com ele a priori, assim, e nesse processo, quando a gente vai se relacionar com o sujeito em função desse a priori instituído, que é muito normativo, a gente tende a não conseguir visualizar a singularidade, né, a subjetividade que constitui aquele sujeito para além do diagnóstico, né, apesar do diagnóstico. Então, isso é o que a gente tem tentado fazer muito, assim, na formação, que é não desconsiderar as classificações e os diagnósticos, mas, ao mesmo tempo, dizer, tem uma vida para além, né, constituída por toda uma história de vida, pelas relações que atravessam essa vida e que vão determinar, muito mais do que o diagnóstico, vão determinar aquilo que a gente vai fazer com esse aluno na escola. E para que a gente conheça, então, essa vida, a gente precisa disso que tu está apontando aqui, tempo, disponibilidade, escuta, sensibilidade, né, vontade, presença. Então, eu queria te dizer, acho que só reafirmar tudo que tu já destacou na tua fala, e queria te dizer, assim, do
do bem que tu faz, assim, na minha avaliação, quando tu vem fazer esse teu relato aqui, porque é muito importante que as gurias que estão em formação, assim, consigam visualizar uma prática que foge, né? Que foge da escola centrada no conteúdo, das exclusões, da normalização, da correção, daquilo que o aluno tem que ser, porque é dito que é assim que ele precisa se portar, e, portanto, eu vou lá e só, né, opero uma ação de correção para que ele seja. Tem uma vontade de respeito à existência e a vidas mais livres, né? Então, eu queria te agradecer. Só isso mesmo, assim. Beijo. Saudade. Obrigada, Eliana. E eu tenho uma outra fala também da Bianca, que está dizendo aqui que foi tua aluna, Priscila, do IFAR, também do campus da São Borja, em meados de 2014, 2015. Foi uma alegria também te ouvir essa noite, tá? Só para te acompanhar. Eu vou ter que dar um oi para a Bi. Agora que eu lembrei mesmo que ela vinha para o Centro de Educação, isso mesmo. Tive o prazer de trabalhar com a Bianca na turma dela do 3º ano. Um beijo, Bianca. E, então, também, então, talvez mais um bloco que a gente possa fazer de perguntas. Depois a Leandra também, a Leandra quiser falar, também a Leandra está comentando ali. Mas é um bloco de perguntas, talvez, para te ouvir mais um pouquinho, tá, Pri? Vamos aproveitar bastante, Priscila, né? Eu acho que está sendo muito válido essa tua participação aqui conosco. E tem uma pergunta da Andréia, que ela fala, né, traz como se dá o ingresso dos estudantes no Instituto, e talvez você comentou ali um pouco também que há a questão da reserva de vagas, né, desde 2010, eu acho que talvez você possa fazer, né, um breve relato a respeito disso, e também já surgiu um outro encontro aqui a respeito da terminalidade específica, e talvez você possa falar um pouquinho a respeito disso. Ó, aqui tem uma invasão. De como é que se dá, então, tanto a questão do ingresso, já vai, quanto a questão da terminalidade específica, que é algo que a gente sabe que está normatizado na questão dos institutos. Então, se você puder, quem sabe, relatar um pouquinho. Muito bem. Eu só, antes de falar, queria falar do comentário da Leandra, né? Eu acho que a tua síntese foi muito boa, eu vou copiar ela, viu, Leandra, depois para eu não esquecer, porque tem momentos, né, que se apresentam alguns desafios e que a gente esquece, né, um pouco que faz sentido o que a gente está realizando, né. Eu agradeço, assim, a Eliana, né, pelas palavras, porque é isso, a gente tenta fazer um exercício, não é fácil, porque dentro da perspectiva de normatividade de uma instituição educacional, em determinados momentos a gente tem que responder algumas coisas, que foi o que eu disse para vocês, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, mas será que eu tenho alguma coisa para dizer, porque em termos de normatividade eu não sei o que eu posso dizer que eu faço enquanto educadora especial, se a expectativa é dizer como é que eu operacionalizo algumas práticas ou algumas técnicas, aí eu não sei, né? E às vezes eu preciso preencher umas tabelas, umas coisas para falar sobre isso, e eu fico, poxa, como que será que eu poderia traduzir aquilo que eu faço para dentro disso, que é algo que, assim, para mim tem o mesmo objetivo, a mesma intencionalidade, né, mas tem um outro sentido, é por uma outra via, então a gente vai tentando encontrar, assim, algumas formas de pensar a respeito disso, então eu vou depois copiar aqui os comentários, que é para continuar pensando a respeito disso. Com relação à questão do ingresso dos estudantes, né, no Instituto, nos cursos subsequentes e superiores, é assim como na universidade, né, a partir das notas do Enem, né, dos últimos Enem, o edital, então, ele indica lá, né, qual é o período, digamos assim, das provas que serão consideradas, e no caso dos cursos técnicos integrados, os institutos, os campi todos, né, o instituto, ele tem um processo seletivo, né, que é feito, então, lá
mês de novembro, comumente então se dá a realização desse processo seletivo para os cursos integrados. Para o ingresso nesse ano de 2021, em razão da pandemia, então, o processo seletivo se deu via sorteio. Então, os estudantes se inscreveram e foram sorteados, porque em alguns casos, né, não há vagas suficientes para acolher todos, né, os interessados. Essa questão do sorteio já era uma discussão que vinha, eu tenho ouvido bastante, a respeito de que a pandemia acabou abreviando um pouco, né, em termos de tempo, algumas questões que estavam sendo pensadas para uma implementação futura, né, e acredito que esse processo de sorteio, né, para o processo seletivo também dos cursos técnicos, talvez seja um pouco disso, porque já tinham algumas discussões em razão, né, da realização desse momento, digamos assim, até pela própria razão, né, de existência dos institutos federais, ao público ao qual se destina, e todos esses outros elementos que dizem respeito às políticas, né, de inclusão e enfim, de ações que permeiam a existência dos institutos. E com relação à questão da terminalidade específica, nós tivemos, né, essa aprovação, então, desse regulamento no âmbito do Instituto Federal Farroupilha no ano de 2016, ou 18, elas são tantas as normativas que às vezes eu me confundo com as datas, mas eu posso até verificar aqui para passar certinho para vocês. Então, essa discussão a respeito da terminalidade específica, ela teve início, né, 2016, tá? É uma resolução do ano de 2016. Ela teve início desde quando se deu o nosso ingresso, né, das educadoras especiais na instituição, em razão de que tinham alguns casos, né, de estudantes que vinham frequentando os cursos técnicos, né, integrados ao ensino médio, alguns cursos técnicos subsequentes, e eram estudantes que estavam, digamos assim, passando por um processo de flexibilização bastante significativo dos cursos, né, e aí, então, veio essa discussão a respeito da questão da terminalidade específica. Teve até no meu ingresso na instituição, eu lembro que eu acompanhei um estudante que já fazia em torno de 5 ou 6 anos, que estava frequentando, né, o mesmo curso, então se passou a fazer uma discussão mais atenta com relação a esses aspectos, né, relacionados, então, à verificação, né, desse percurso, né, formativo desses estudantes. Porque durante um período, e aí eu acho que é importante colocar isso, durante um período os cursos técnicos, eles tiveram uma configuração em termos de organização pedagógica, né, de curso e curricular, que chegado a um determinado momento do curso, se os estudantes tivessem cumprido aquele número X de disciplinas, eles poderiam obter a sua formação, né, não a formação como técnico, né, mas uma formação lá como assistentes, né, numa outra configuração. Então, era uma certificação parcial, digamos assim, né. Então, muitos PPCs de curso amparavam esse processo. E aí, nesse processo formativo, alguns desses estudantes que passavam por esses processos de flexibilização mais específicas, vinham, então, até, né, esse determinado momento, e aí, então, tinham essa certificação parcial. Depois que se reorganizou, então, né, essa organização pedagógica e curricular dos cursos, a questão da terminalidade parcial, ela foi extinta, né, até porque ela não tinha efetivamente um objetivo de olhar, digamos assim,
para as situações que estavam implicadas nos casos de flexibilização curricular do público, digamos assim, da educação especial, né? Então, se passou a discutir isso no âmbito do Instituto, foram analisadas algumas questões, né, bastante específicas com relação a isso, né, se pautando principalmente com relação à questão, né, da resolução lá de 2001, né, que instituía, então, as diretrizes, né, para a educação especial. Ela foi, eu me lembro que talvez um dos elementos que mais respaldaram essas discussões. Enfim, se apresentou, então, essa proposta, né, de organizar, então, esse processo de terminalidade específica a partir da abertura de um processo, né, específico lá, que, então, levaria à composição de uma banca, e essa banca, então, passaria a analisar, né, todos esse itinerário formativo dos estudantes e, então, considerar, né, a possibilidade de, a partir dos registros, né, claro, dos processos de ensino e aprendizagem, a possibilidade de encaminhar a terminalidade específica, né. Ela é restrita para um público bem específico, né, não é para todos os estudantes, enfim, que recebem o acompanhamento. Ele é considerado, digamos assim, né, uma política que é voltada especificamente a estudantes com grave deficiência mental ou múltipla, porque eram os elementos que eram discutidos, assim, nesses documentos que respaldaram, né. Então, ficou isso. Para que esse processo ele seja aberto, então, desde o ingresso do estudante na instituição, é necessário que se façam todos os registros, né, de todas as flexibilizações que são realizadas, de todos os processos, né, de ensino organizados dentro do contexto das disciplinas, todos os registros dos processos de aprendizagem dos estudantes, porque são esses registros que vão compor, então, esse processo e que vai ser analisado para, então, possibilitar essa terminalidade específica dos estudantes. Porque a gente, como eu disse, né, a gente vai fazendo esse exercício de olhar para outras possibilidades, mas a gente ainda tem muitos momentos em que se discute, por exemplo, se o aluno reprovou em um número X de disciplinas, ele vai lá para o conselho, e o conselho, digamos, é soberano em dizer que ele não vai ser aprovado. E aí o aluno fica 1, 2, 3 anos, entende? A gente também passa por essas mesmas situações que não são diferentes em muitas outras instituições, né? Tem muitas escolas que a gente sabe do histórico de estudantes frequentando durante muitos anos o mesmo curso, né? Então, a gente tem conduções muito diferentes, processos que são muito diferentes e alternativas também que são criadas de um outro modo, né? Que é o que tu disseste, né, Tati? Vai depender de muitos fatores. Vai depender dos profissionais que estão envolvidos, da compreensão por parte, né, dos gestores, vai passar pelo processo individual de cada uma das disciplinas, desse desafio que é pensar sobre uma formação básica junto com uma formação técnica, né? Porque a gente tem esse desafio também, a gente tem, por exemplo, situações, é muito interessante, que quando a gente discute sobre os alunos, a gente tem argumentações como, por exemplo, ele é ótimo nas técnicas, mas ele é muito complicado trabalhar com ele nas básicas, ele não vai, né, não consegue. Então, são aí é a ideia da normatividade, né? São as normatividades que estão aí em todos os espaços e que não são fáceis de a gente mexer com algumas delas, né? Então, assim, é um processo bastante longo e que eu entendo que essa possibilidade de pensar numa terminalidade específica, de alguma forma, ela consegue abreviar um pouco, né, esse processo. Eu entendo ela como uma alternativa, digamos assim, né, porque de todos os aspectos o que eu fico me perguntando é sobre como se sente, né, o sujeito que se encontra lá nesta situação, né, de um histórico de reprovação, enfim, e eu acho que
que ela, digamos, se coloca também como uma alternativa para possibilitar que esse estudante não seja um estudante que vivencie um processo de exclusão, porque se dá a ele a possibilidade de vivenciar alguma outra coisa, né, e que seja, então, a continuidade de algum outro curso, né, procurar um outro espaço, enfim, mas, assim, passar por esse ciclo, né, passar por esse ciclo e ter a possibilidade de encerrá-lo, né. Então, é uma alternativa, digamos assim. Tomara que não precisássemos, né, de ter nenhuma regulamentação desse caráter, porque a gente conseguiria trabalhar dentro de uma outra perspectiva, mas é um longo caminho ainda, né, a respeito disso. Sim, e é uma possibilidade que não pode excluir, né, Priscila, outras possibilidades anteriores também, né, de se dar de oportunidades que venham ser, às vezes, negadas, né, porque se sabe que tem a terminalidade, né, mas que o aluno precisa também vivenciar aquela disciplina, né, ver se ele tem condições ou não, o porquê das reprovações, para que se possa depois construir. Por isso, talvez, a restrição para determinados grupos mais específicos mesmo, né, não é qualquer aluno que a gente vai dizer, né, o que ele pode ou não fazer. É um aluno que também precisa experienciar, passar por aquele processo, e isso vai mostrar para ele mesmo, né, o que ele tem condições de adquirir na sua formação ou não. E eu acredito que essa organização, por exemplo, da exigência da constituição desse processo que traga todos os registros, ele funciona como um gatilho de que não é um aluno que está lá vivenciando sem que de alguma forma se tenha atentado, deixado de atentar, desculpa, para esse processo de ensino e aprendizagem, né? Então, assim, mesmo que o estudante, digamos, quando ingressa, né, se tenha conhecimento, por exemplo, do diagnóstico, ele é um diagnóstico X lá, que preocupa muito as pessoas, né? Então, eu entendo, né, que nós conseguimos, a partir dessa própria regulamentação, colocar para o grupo a necessidade que a gente vai ter de olhar em algum momento para esse sujeito. Não é de antemão eu dizer assim, este estudante é público-alvo da terminalidade específica, então vamos deixar que ele fique aqui, e no momento em que chegar a ocasião, a gente vai solicitar a abertura do processo para terminalidade específica. Não, é preciso todo um movimento, e que eu entendo que existe aí, né, a possibilidade de que nesse movimento esse aluno não chegue até a solicitação de abertura de processo de terminalidade específica, porque, assim, a gente né, é preciso se permitir, é preciso se aventurar, é preciso dar a esse sujeito, né, condições aí, né, para a existência dele como estudante nesse espaço. Então, eu acho que, assim, para mim, essa regulamentação, ela funciona um pouco nesse sentido, né, porque ela de forma alguma, ela exime que a gente tenha esse trabalho, né, essa organização, esse planejamento, né, esse olhar para esse estudante. Talvez ela traga realmente isso, olha, né, a gente precisa de antemão pensar sobre essas coisas, sobre o ensino e aprendizagem, para depois, então, vir a visualizar a necessidade de alguma outra forma de encaminhamento, né, desse processo de integralização, digamos assim, né. A gente tem uns desafios, assim, a estudante, por exemplo, que eu acompanho, né, de forma mais direta no ensino superior, ela é uma estudante que durante 2 semestres ela teve um afastamento das atividades dela. Um semestre foi em decorrência dela, ela estava gestante, e aí, então, no último semestre, ela até fez uma tentativa, assim, no último semestre, que coincidiu com o final da gravidez, né, ela fez uma tentativa de continuar, mas, assim, ela não estava em condições, assim, de saúde, então ela solicitou o trancamento quase no final, assim, do semestre, mas ela não ia conseguir concluir. No outro semestre, quando ela estava com o bebê pequeno, ela se matriculou em todas as disciplinas, mas aí, né, bebê pequeno, novidade, aquela coisa toda, e aí ela não conseguiu concluir o semestre. Então, esse prazo, por exemplo, de trancamento, ele não contabiliza para o processo de integralização, né, e aí ela tem a integralização do curso dela prevista para 2022,
só que em conformidade com as flexibilizações que a gente vem realizando dentro do curso, em termos, inclusive, de organização da oferta das disciplinas, porque depois ela tem 3 estágios para realizar, nós precisaríamos de pelo menos mais um semestre ali, desse de 2022, que era o período demarcado para a integralização. Então, particularmente no campus a gente não vivenciou isso, né? Fizemos toda uma análise de documentações institucionais, e o que a gente tem nos documentos institucionais é aquilo que eu imagino que a universidade também tem, a previsão de jubilamento, né? Então, passado, né, o prazo previsto para a integralização do curso ao jubilamento. Então, agora a gente está fazendo toda a abertura de um processo para analisar essa situação em razão disso, né? Porque a gente já avançou, digamos assim, a nossa política de inclusão, ela está um passo à frente das demais políticas que regulam, por exemplo, o funcionamento dos cursos, todas essas coisas, né? Então, esses ajustes, eu acho que é com o tempo, acredito que na universidade também não seja diferente, né? Tem regulamentações que são anteriores à existência do núcleo e a todos os outros movimentos que estão sendo feitos, né? Então, a gente vai se desafiando, assim, né, nesses processos, e isso também é muito importante, né, para a nossa assim, constituição como professora de educação especial. Se eu não estivesse neste lugar, nessa instituição, com essa diversidade de situações, talvez eu nunca precisasse me apropriar de análises como essa, sabe? Então, assim, é muito desafiante, tem momentos que é bastante tenso, assim, eu já me senti bastante preocupada com muita coisa, mas também dá a possibilidade de a gente avançar um pouco em identificar algumas coisas, em discutir outras, assim, em pensar um pouco a respeito disso, né? Tanto é que acabei direcionando, né, minha tese para olhar um pouco para essa relação, assim, né, entre as políticas de inclusão e as políticas de educação profissional e tecnológica, justamente por isso, assim, porque são elementos muito instigantes, muito interessantes de se pensar, de toda uma lógica de investimento aí numa formação, né, dos sujeitos, e aí como é que isso adentra dentro dessas instituições, o que é que se coloca, né, em movimento para que isso aconteça. Enfim, estamos nós ali, né, sujeitos, eu, Priscila, né, eles, alunos, e vamos indo. Ótimo, Priscila, muito obrigada. A gente fica encantada, e aqui, né, os comentários só elogios, Priscila, tuas falas, né, no sentido dessa sensibilidade com que você traz, né, todos esses aspectos que envolvem, né, esse processo que é vivenciado, de olhar para o aluno, né, essa escuta, essas práticas pensadas, né, a partir de um outro lugar. Então, muitos elogios aqui, depois você dá uma olhadinha também, né, a todos os que estão comentando aqui. E acho que a gente já vai se encaminhando para o encerramento, né, no sentido de também respirar um pouquinho agora, né, Priscila, nenhuma aguinha você não tomou, mas que, então, fica aberto, se mais alguém quer fazer mais alguma contribuição, mais alguma fala. A professora Maria Alcione também deve estar aqui muito orgulhosa ouvindo a Priscila, né, nesse momento, e todos os demais. Então, fica aberto se mais alguém deseja fazer mais alguma fala. Então, já que eu fui citada, né, realmente me encantou o tempo todo, né, ouvir você falar, mas de maneira nenhuma isso foi surpresa para mim, porque você sempre foi uma aluna que se destacou em todos os sentidos, né, Priscila? E hoje, mais uma vez, você revela isso e me deixa muito feliz, como tantas outras alunas que eu tive nessa minha trajetória, né, como professora na universidade. Me encanta principalmente assim ver na tua fala, né, ressaltado o tempo todo esse respeito, né, à condição humana
dos sujeitos, não só dos alunos, como dos teus pares, de todas aquelas pessoas que são envolvidas, né, no nosso processo educativo, nossa atividade enquanto docente. E eu vejo que esse é o ponto fundamental de tudo aquilo que a gente quer fazer, né? Que a gente tenha essa clareza, né? De entender que à nossa frente, que junto a nós, sempre está um ser humano, está uma pessoa, né? Que tem toda uma história, que tem toda uma carga, que carrega consigo, né? No sentido positivo, no sentido negativo, no sentido das diferenças, né, que nos constitui enquanto pessoas. E é desse modo que a gente tem que olhar nossos alunos, né, para que a gente possa pensar um trabalho coerente, responsável e que possa promover a eles uma dignidade, né? Uma dignidade humana, uma dignidade de vida, né? Como você bem historicizou o caso daquele aluno, né? Dizendo, mas quem sou eu? O que você sabe? Que ninguém acreditava, ninguém, né? Sabia realmente descrevê-lo e que chegou lá com toda aquela compreensão de si e que por meio de uma escuta, né? Você conseguiu trazer, né, muitos aspectos de vida que talvez até então ele desconhecia. Então, essa questão da escuta, né, da gente parar, da gente olhar aquele ser humano, aquela pessoa, eu penso que é essencial e que você tão bem colocou aí, como tantas outras coisas que você falou. Eu lembrei muito da disciplina de Fundamentos de Educação Especial que eu trabalhei no semestre passado com os alunos do PEG, né? E que trazia muito essa discussão em aula, que foi maravilhoso, assim, porque muitos deles já eram professores em institutos federais e tal, e traziam suas experiências também. E é onde a gente pôde falar um pouco dessa questão da flexibilização, da certificação, né, da valorização de tudo aquilo que o aluno traz, muito embora ele tenha essa diferença de ser uma pessoa com necessidades especiais. Parabéns, querida. Amei ver você, tá? Mesmo que seja virtualmente, continua a mesma, assim, desse jeitinho querido, mimoso, né? E falando inteligente e com toda essa propriedade. Um beijinho para ti e pode ser que num outro momento, virtualmente, a gente possa trocar um caloroso abraço, tá? Estou muito feliz em te ver que você está bem, realizada e que se tornou excelente profissional que você é. Um beijo, querida. Fica bem, te cuida. Obrigada, Alcione. E então, né, eu não sei se a Leandra quer também comentar alguma coisa, Leandra? Eu quero agradecer por esse respiro que a Priscila deu hoje para a gente, essa capacidade de perceber que a gente, como professores de educação especial, vamos ter que inventar esses espaços e que o valor da escola e das nossas práticas, eles não estão dados de antemão. A gente precisa construir nesses espaços em que a gente vai estar inserido. Acho que é isso. E isso que a Priscila fala, essa tranquilidade e tal, vocês não sabem, mas eu tenho um filho que é lá nesse campus da Priscila. E toda vez que eu fui lá, foram poucos tempo, porque logo depois veio a pandemia, foi o quê? Um mês, 45 dias de aulas que eles tiveram. Essa sensação, esse movimento que a Priscila deu aqui para a nossa fala, a gente sente na parede, na árvore daquele lugar, sabe? Da composição daquele lugar. É muito legal, é muito, muito bom poder ouvir a Priscila, assim.
E a Priscila tem mais trabalhos, ela tem extensão lá no município, ela trabalha num monte de outras coisas como professora pesquisadora da educação especial também, que eu acho que teria que ter mais uma noite aqui para a gente conversar com ela sobre isso. E agradecer para ela sempre essa parceria que ela faz comigo, com todos aqui, e trazendo essas reflexões que são sempre muito, muito potentes. Muito obrigada, Pri. Te amo muito. Beijo. Então, nós vamos agradecendo, né, encerrando essa noite, Priscila, de coração. A gente agradece imensamente todas as palavras que você trouxe, todas as reflexões que foram possíveis, né, de se fazer nessa noite. Certamente fez um diferencial para a gente pensar, né, esses espaços e para além dos espaços, né, para as pessoas, né, que estão atuando, né, e aí para a tua formação, para o que você foi constituindo nesse espaço de atuação. Então, a gente te agradece por você compartilhar conosco essas experiências e que a gente possa fortalecer para outros trabalhos, né, continuando, né, próximos aqui, Instituto e UFSM também, e todas nós que acompanhamos o teu trabalho aqui. Eu, como colega, admiradora do teu trabalho também, sempre, né, fui colega em um momento da tua vida, mas acompanho e fico muito feliz da gente poder estar trocando e aprendendo contigo. E lembrando aos alunos, né, que na próxima quarta nós temos, então, novos encontros, né, então na próxima quarta temos, de novo, mais uma roda de conversa, e então, né, nos encontramos novamente. Priscila, passo para ti poder encerrar também, se você quer fazer a última palavra. Eu quero, assim, agradecer muitíssimo, né, Tati, por essa oportunidade, assim, para mim, ela foi uma oportunidade enriquecedora, assim, sabe? Foi muito bom ser convocada por vocês para olhar um pouquinho para mim, assim, eu acho que estava um pouco esquecida, né? A educadora especial aqui estava esquecendo, assim, né, de que era possível pensar sobre algumas coisas, assim, então, eu, assim, sou muitíssimo grata, e mais importante do que agradecer é dizer aqui para cada uma de vocês que estão aqui, né, é que eu só sou essa pessoa nesse momento, assim, essa profissional, eu só consigo pensar sobre essas coisas porque vocês fizeram parte desse processo. Jamais, de forma alguma, eu conseguiria, assim, ter feito qualquer outra coisa no campo da educação especial se não existisse uma Maria Alcione na minha vida, se não existisse uma Eliana, se não existisse uma Tati, uma Leandra, uma Giovana, uma Mônica. Então, assim, eu digo isso, a Renata, né, que a gente teve uma experiência muito linda, né, a Fábio. Então, assim, são tantas pessoas, a Márcia, o da Milano, a Vera. Nossa, a gente, né, vai relembrando, assim, essas pessoas que fizeram parte da nossa vida e eu fico pensando, jamais, eu nem cogitaria, né, qualquer experiência, qualquer vivência, qualquer processo, se não fosse a existência de vocês. Então, e isso é para dizer, nós, na condição de professores, nós somos a possibilidade de existência de outras pessoas, né. Essas professoras que estão aí, que são professoras de vocês, foram elas que possibilitaram a existência dessa Priscila, que hoje é educadora especial e que está nesse lugar, e eu vejo que o que eu procuro fazer, na tentativa, assim, ser o mais ética possível comigo, mais correta com aquilo que eu acredito, né, que eu sempre digo isso, a gente passa por muitos desafios na nossa vida profissional, né, mas sempre o meu parâmetro, eu procuro ser o máximo de correta possível e atender ao máximo aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é o que é preciso ser feito, né? Então, se eu hoje estou aqui e me tornei quem sou, né, e essa existência, ela é possível, foi porque eu tive professoras, né, que me possibilitaram isso, e o mínimo que eu posso fazer é retribuir, né, isso com a vida, né, com o universo, e tentar fazer por outras pessoas aquilo que foi feito por mim também. Então, assim, eu queria finalizar dizendo isso, assim, porque
É uma coisa assim, que foi transformadora na minha vida, né? Sair daqui de Jaguari para ir lá, né? Chegar numa universidade, encontrar com pessoas que eu não conhecia, foi transformador, foi transformador. Eu disse que eu nunca imaginava que eu voltaria para cá, né? E aí, quando eu voltei aqui, que é a minha cidade natal, eu pensei, que eu tinha alguma coisa para cumprir aqui. E eu penso que era isso, assim, era vir, era me relacionar com essas pessoas, era ter a oportunidade hoje de poder acompanhar o processo formativo de uma pessoa que foi minha colega, né, no ensino fundamental, e que eu presenciei muitas coisas que ela vivenciou na condição de pessoa com deficiência, e hoje eu estar junto com ela e a gente vai até o final, né? Eu sempre brinco com ela, mas tu tem um compromisso comigo aí, né? Então são esses compromissos, são os compromissos que cada um de nós assumimos. Vocês, quando assumiram o compromisso de ingressar nesse curso, cada um desses professores que assumiram o compromisso de estar aí, e eu de estar aqui. Então, assim, eu me sinto, assim, foi uma honra estar aqui, falar disso, e principalmente ter a oportunidade de dizer, né, para os estudantes que estão aí em processo de formação, que vocês têm aí perto de vocês pessoas muito, muito importantes, que vão ser fundamentais para a vida de vocês, né? Apesar de às vezes a gente achar, não é sim. É sim. Então, eu tenho uma gratidão dupla, assim, por poder estar com vocês de novo e por poder dizer que eu sou fruto dessa casa aí, né? Eu sou o que vocês me possibilitaram ser, tá, Tati? Muito, muito obrigada mesmo, tá? Gratidão, Pri. Muito obrigada por hoje, tá? Uma boa noite para todas. Eu acho que a gente encerra hoje uma excelente noite de encontro, e um abraço para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem bem.